Olá, sejam bem-vindos ao canal Gatinho Valmont. Para quem caiu de paraquedas aqui nesse canal, eu fui criadora de gatos persas e himalaios entre os anos 2000 e 2019, quando eu decidi dar uma pausa na criação e depois, posteriormente, eu decidi encerrar a criação de vez. Mas eu continuo criando conteúdo aqui para o canal. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre os direitos de quem compra um filhote de cão ou gato, ou de qualquer outro animalzinho de estimação. Erroneamente, muitos criadores acham que o Código de Defesa do Consumidor não vale para a relação de compra e venda de filhotes ou até de animais adultos de estimação. Porém, vale sim. Tanto é que eu ganhei um processo contra um outro gatil baseada no Código de Defesa do Consumidor. Então, sim, quando você compra um filhote, você está protegido pelo Código de Defesa do Consumidor, da mesma forma que você está protegido quando você compra uma geladeira ou uma TV, por exemplo. O Código de Defesa do Consumidor diz que todos os produtos duráveis têm garantia de 90 dias. E um filhote, obviamente, é um produto durável, ele não é um queijo, um presunto que vai estragar em poucos dias. Então, é considerado um produto durável e, portanto, tem 90 dias de garantia. E em caso de morte durante esse período de 90 dias, é imprescindível fazer a necropsia, que vai gerar um laudo que vai indicar qual foi a causa da morte, para se ter certeza de que a morte não foi causada pelo próprio comprador ou, de repente, não aconteceu algum acidente na casa do comprador que acabou ocasionando aquela morte. Porque nesse caso, aí realmente a responsabilidade não vai ser do criador. A responsabilidade só será do criador se ficar comprovado que aquele animal morreu de alguma doença genética, congênita ou de repente de alguma doença infecciosa que foi adquirida quando o animal ainda estava no gastil, porque existem vírus que demoram vários dias até semanas para se manifestar. Então é possível que o comprador compre um filhote que aparentemente está saudável e aí, com o passar dos dias ou semanas, ele comece a apresentar sinais de algum tipo de virose. Então, por isso é imprescindível a necropsia. Gente, estou editando o vídeo e resolvi gravar um adendo aqui. No meu caso especificamente, como a gatinha morreu aqui em casa num sábado, eu liguei para um laboratório de patologia e perguntei se eu mesma poderia levar o corpo para fazer a necropsia ou se eu precisava encaminhar através de um veterinário. E o laboratório no qual eu levei me falou que eu mesma poderia levar, então foi isso que eu fiz, tá? Eu não sei se todos os laboratórios aceitam fazer dessa maneira, mas pelo menos o laboratório que eu levei, no caso foi aqui em Porto Alegre, o Laboratório Patos, eu mesma peguei o corpo da gata, coloquei num saco e peguei um táxi, fui lá, levei no laboratório, demorou uns 40 dias para vir o laudo da necropsia e aí eu utilizei esse laudo para entrar com processo na justiça. Todos os outros artigos do Código de Defesa do Consumidor também vale nessa relação aí de compra e venda de filhotes. Agora eu vou falar brevemente sobre cláusulas abusivas. Muitos criadores fazem contratos de compra e venda em que eles colocam cláusulas absurdas e, se for uma coisa ilegal, mesmo que você tenha assinado esse contrato de compra e venda, essa cláusula não vai valer, porque nenhuma cláusula que seja contra a lei é válida, mesmo que você tenha assinado. Então é muito importante você saber disso. Então, eu recomendo que, se você tem interesse em comprar um animal e você já sabe que o criador faz contrato de compra e venda, peça para ver esse contrato de compra e venda pelo menos 24 horas antes, para você poder ler com calma e pesquisar sobre as cláusulas que você tiver dúvida, para saber se aquilo é realmente uma coisa legal ou não, para você pensar bem se você quer de fato fazer a compra com aquele criador ou se talvez no futuro você possa ter algum tipo de problema em relação a alguma cláusula abusiva ou ilegal. Então, basicamente era isso, eu não quis me aprofundar muito. Em outros vídeos eu posso pegar um tema específico e destrinchar aquilo ali, mas aqui eu só queria dar uma visão geral dos direitos que você tem quando você compra um animalzinho de estimação. Então, tudo que tiver escrito lá no Código de Defesa do Consumidor vale sim, não importa se o criador disser que não vale, ele está errado. A lei está do seu lado e você pode sim buscar os seus direitos. E se o criador se recusar a cumprir a lei, se ele tiver CNPJ, você pode ir reclamar no PROCON. E caso ele não tenha CNPJ, você pode recorrer ao Juizado Especial Civil, em que você consegue entrar num processo sem precisar de advogado. Então você não vai pagar nada, você vai entrar com o processo gratuitamente. Foi isso que eu fiz e eu consegui ganhar esse processo. Então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. Se ainda não for inscrito, inscreva-se. Nos vemos no próximo vídeo e tchau!